Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos argumentos do Dan Barker contra a existência de Deus. A base é um discurso que ele deu lá na Oxford Union. Isso. E o Dan Barker não é um crítico qualquer, né? Não mesmo. Ele foi pastor evangélico, por quase 20 anos, super convicto. Exato. E aí ele passou por todo um processo, uma desconversão e virou ateu. Ele fala que as experiências religiosas dele foram reais, poderosas, mas que hoje ele vê como puramente mentais. O interessante é entender essa jornada, né? E os argumentos que fizeram ele mudar de ideia. Certo. Vamos focar então no que ele apresentou nesse discurso específico, tentar pegar a lógica dele, que vem de alguém que viveu a fé muito intensamente. Bom, o ponto central para ele é a falta de evidência. Prova concreta para Deus. Sim, ele até fala, de um jeito meio provocador, que se tivesse prova, algum cientista já tinha ganhado um Nobel por isso. É uma forma de ilustrar, né? Ele compara um pouco com crenças antigas, tipo acreditar em Thor para explicar o trovão. Ah, o tal Deus das lacunas, onde a ciência não explica, entra o sobrenatural. Exatamente. E aí ele faz uma distinção bem clara entre fé e conhecimento. Como assim? Ele cita a Bíblia, né? Hebreus 11.1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Para ele, isso é aceitar algo sem mérito próprio, diferente de testar uma hipótese científica. Entendi. E ele questiona por que a fé precisa ser reforçada o tempo todo, nas igrejas, nos cultos. Isso. Ele ironiza um pouco, sabe? Dizendo que cientistas não se reúnem toda semana para, reafirmar que acreditam no bóson de Higgs. Se é um fato, é um fato. Faz sentido o ponto dele. E essa crítica da falta de evidência, ele leva para os textos cegados também, né? Principalmente a ressurreição. Ah, sim. Para ele, a história da ressurreição de Jesus é talvez o pior exemplo possível de confiabilidade bíblica. Nossa, por quê? Pelas contradições. Ele aponta que existem 5 relatos no Novo Testamento, e eles divergem em detalhes que ele acha cruciais. Tipo, o túmulo estava aberto ou fechado quando chegaram lá? Tinha um anjo? 2? Nenhum? Quem viu Jesus primeiro? detalhes que deveriam bater, né? Na visão dele, sim. Ele sugere que isso não parece um relato factual, mas mais uma lenda que foi evoluindo. Começou simples e ficou mais fantástica, especialmente no Evangelho de João, que foi escrito depois. Entendi a crítica, mas além dessa questão das evidências nos textos, ele também ataca a própria lógica do conceito de Deus, certo? Exatamente. Ele argumenta que as propriedades que a gente geralmente atribui a Deus, tipo onisciência, onipotência, bondade absoluta, às vezes elas entram em conflito. Ele usa uma expressão curiosa, né? Solteiro casado. Para ilustrar uma contradição interna. O exemplo principal que ele dá é onisciência versus o livre-arbítrio do próprio Deus. Peraí, como assim? Bom, se Deus sabe absolutamente tudo que vai acontecer no futuro, inclusive as próprias decisões dele. Então, ele não tem como escolher diferente no momento, é isso? Exato. Não haveria um período de indeterminação. A escolha já estaria sabida. Para Barker, isso anularia o livre-arbítrio genuíno de Deus. E, por tabela, limitaria até a onipotência dele, porque ele não poderia escolher fazer diferente do que já sabe que fará. Complexo isso. E essa linha de raciocínio lógico, ele usa para rebater argumentos a favor de Deus também, tipo o argumento do design. Sim. Ele menciona Richard Dawkins aqui. Pega o exemplo clássico da complexidade do olho-humano, que alguns usam para dizer, isso tem que ter um design. Certo. Barker diz que isso leva a uma regressão infinita. Se algo complexo precisa de um designer. Então designer, Deus, que seria ainda mais complexo, também precisaria de um designer, né? Exato. E esse designer precisaria de outro. E assim vai, sem fim. Para ele, é mais razoável, mais lógico, parar a explicação naquilo que a gente pode observar e testar, no mundo natural. Outro ponto que ele levanta é a confusão entre os próprios crentes, né? A falta de acordo em temas morais importantes. É verdade. Ele cita casamento gay, guerras, pesquisa com células-tronco. Tantas questões onde pessoas que creem no mesmo Deus têm opiniões completamente opostas. E ele usa a Bíblia contra isso também.
usa. Ele cita o apóstolo Paulo dizendo que Deus não é autor de confusão. E aí ele pergunta, se Deus é amoroso e tem uma vontade clara, por que essa vontade não é óbvia para todo mundo? Por que tanta briga, tanta divisão, até guerras, como a Guerra dos 30 Anos, que teve um fundo teológico forte? É um questionamento forte sobre a clareza divina. E isso meio que conecta com um argumento talvez mais emocional, né? O problema do mal. Sem dúvida. Esse é um ponto muito forte na argumentação dele. Ele conta de uma visita a um hospital infantil, ver crianças sofrendo. Imagino que isso mexa muito com a ideia de um Deus bom e todo-poderoso. Exato. E ele observa uma coisa. As orações desesperadas dos pais, por mais sinceras que sejam, não parecem mudar as estatísticas. As taxas de cura, de morte, elas seguem padrões médicos, estatísticos. Que conclusão ele tira disso? Uma conclusão bem dura. Ele diz algo como, nada falha como a oração, no sentido de ter um impacto orgânico, mensurável no mundo real. Para ele, isso é mais uma evidência contra a intervenção divina, como geralmente se acredita. Então, juntando tudo, falta de evidência científica, contradições nos textos, problemas lógicos no conceito de Deus, a discordância moral entre os fiéis e o problema de sofrimento. Qual é a linha de chegada para Dan Barker? Bom, a conclusão dele, depois de toda essa análise, é que acreditar em Deus não só não tem base em evidência ou lógica sólida, como também não é necessário. Não é necessário para quê? Para ter uma vida boa, feliz, produtiva, moral, com propósito. Ele aponta que existem milhões de não crentes vivendo vidas assim. Então, com base em tudo isso que ele expôs no discurso, ele rejeita a ideia da existência de Deus. Importante a gente frisar, né, que essa nossa conversa foi toda baseada nos argumentos que o Dan Barker apresentou naquela fonte específica. É o raciocínio dele que a gente está tentando entender aqui. Exatamente. É a perspectiva dele, moldada por essa trajetória única de fé intensa por ateísmo. E fica uma questão no ar, talvez. Qual? Pensando na jornada dele. Ele mudou de ideia analisando criticamente as coisas que antes eram a base da fé dele. Isso faz pensar, existiria algum tipo de evidência? Algo que pudesse ser, sei lá, universalmente convincente? É uma ótima pergunta para finalizar. Que tipo de prova, se é que existe, seria capaz de resolver essa questão de uma vez por todas, para um lado ou para o outro? Fica aí para a gente pensar.